Nesse vídeo de hoje, eu quero falar mais uma vez sobre o tema 1102, sobre o recurso extraordinário que deu origem ao acórdão e que está sendo atacado pelos embargos de declaração opostos pelo INSS. Nós vimos que entrou em pauta para julgamento e o ministro Cristiano Zanin pediu vista no processo. O tema de hoje é o seguinte: justiça que tarda, falha. E eu quero falar para vocês, eu quero perguntar para vocês se vocês também têm essa mesma impressão, que parece que está tudo combinado entre os senhores ministros. Vamos pedir vista, vamos pedir destaque, porque assim podemos julgar outros processos e esse processo fica parado. E não tem que ser implementado agora o pedido, o que foi determinado pelo acórdão. É isso que parece. Nós vimos que esse recurso extraordinário, ele sofreu vários ataques. Tivemos o julgamento no plenário virtual. Depois, no final do prazo já terminando o prazo, o ministro Nunes Marques pediu destaque nesse processo, para que esse processo fosse julgado novamente no plenário presencial. Depois sai o acórdão, e esse acórdão é atacado de todos os lados pelo INSS. E o pior é que recebe respaldo dos senhores ministros. Vimos que primeiro aconteceu aquele pedido de suspensão dos prazos. O ministro Alexandre de Moraes exigiu que o INSS apresentasse um cronograma para que ele pudesse verificar se deveria suspender os prazos ou não. O INSS não apresentou o cronograma, aí veio o prazo da oposição dos embargos de declaração. O INSS reiterou os pedidos de suspensão e teve o seu pedido garantido pelo senhor ministro. Agora, esse processo, esses embargos de declaração, entra na pauta de julgamento, depois de tanto tempo parado. Entra na pauta de julgamento. Vem o ministro Zanin e pede vistas no processo, porque ele tem que apreciar, analisar a matéria, ele não se sentiu confortável a dar o seu voto. Eu quero falar para vocês aqui sobre a estrutura do STF. Eu não sei se vocês sabem. No dia 4/11 de 2020, e depois teve outra publicação também, no dia 27/6 de 2021, isso deu na UOL, que existem, a serviço do STF, 2.800 funcionários. Dentre esses funcionários, 2.000 são concursados e 800 terceirizados. Isso incluindo 24 copeiros, 27 garçons, 116 faxineiros, sem falar um monte de seguranças que tem. E tem 28 juízes auxiliares dos senhores ministros. Ou seja, existem 11 ministros e mais 28 juízes. Isso segundo a UOL. Se alguém quiser analisar, vai lá na UOL. Isso aqui se deu no dia 27/6 de 2021. Publicaram na UOL. Tem 28 juízes auxiliares para auxiliares os senhores ministros. Ou seja, se um ministro não se sente à vontade para dar o seu voto, em razão da matéria, quantos juízes auxiliares tem que possa analisar isso com maior brevidade e devolver os autos para julgamento, para entrar na pauta de julgamento? Nós sabemos que o STF tem um número de processos muito grande para julgar, porque os ricos, principalmente os grandes políticos, são essas pessoas que abarrotam o STF com pedidos, como acontece com prefeitos, como acontece com deputados, governadores. Nós sabemos que existem vários prefeitos em algumas cidades do país que são cassados pelo Tribunal Eleitoral
E esses prefeitos, a maioria deles que foram cassados, eles continuam exercendo o seu mandato por meio de recurso que chega junto ao STF. Continua exercendo o seu mandato. Eu não estou falando aqui se é ruim ou bom. Em muitos casos pode ser bom para o próprio município, aquele prefeito continuar, dar continuidade na sua gestão. Em outros casos pode ser ruim. Não estou aqui para analisar isso. Eu estou aqui para analisar que essas pessoas, esses políticos, é que abarrotam o STF. E os processos como esse, da revisão da vida toda, fica esquecido. Eles ficam adiando o maior tempo, procrastinando, em razão desses processos, desses políticos importantes que estão tramitando junto ao STF. Nós vimos que o processo de cassação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro aconteceu muito rápido. E agora nós temos o processo de cassação da deputada Carla Zambelli, que provavelmente será também a toque de caixa. Enquanto isso, o ministro Nunes Marques pediu vista do processo da revisão do Fundo de Garantia no mês 4, e até a presente data não retornou ainda para a pauta de julgamento. Veja a discrepância. Como acontece muito rápido quando tem cunho político e como demora tanto quando se obriga as autarquias do governo devolver aquilo que foi retirado do trabalhador ou do aposentado de forma indevida. Isso é impressionante. Isso nós temos que analisar. Se tem 28 juízes auxiliares à disposição dos senhores ministros, não é razoável que o ministro peça a vista de um processo por tanto tempo, que espere o prazo regimental para ser devolvido para a pauta de julgamento, com tantos juízes auxiliares para auxiliar o seu ministro. Tem ministro que chega a ter 4 juízes auxiliares. Tem outros que não querem. Mas tem ministro que chega a ter 4 juízes auxiliares, que pode apreciar essas matérias e trazer para o ministro julgar. Então, é tudo política. É tudo politicagem. Parece que é tudo combinado entre eles. Vamos segurar aqui e vamos julgar aquele. Esse aqui vai tirar dinheiro do bolso do governo, das autarquias, do Estado. Então segura esse. Esse aqui é só a parte política, só a parte de restrição. Vamos soltar esse aqui. E um processo como esse fica parado. Mais uma vez. A demora no processo, a demora no julgamento, é a maior inconstitucionalidade que pode existir no sistema jurídico brasileiro. A demora no julgamento. Justiça que tarda, falha. Não há dúvida nenhuma. Eu não sei se vocês também têm essa impressão, que parece que está tudo combinado entre os senhores ministros. Vamos segurar aqui e vamos julgar este. Essa é a minha impressão. É o que eu tenho para falar para vocês, mas Deus está no comando. Fiquem com Deus.